Deus maravilhoso, aleluias. Santo é teu nome, Jesus. Oh, aleluias. Glória a Deus, aleluias. Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Vamos ficar de pé. Boa noite aos irmãos que estão em casa. Paz seja convosco. Deus abençoe. Começamos mais um culto. Já tivemos um pela parte da manhã que foi uma bênção, Nós tivemos batismo, foi glórias a Deus, Nosso Deus é maravilhoso. Ele não nos deixa, Ele nunca nos desampara, Foi 8 que se batizaram para a honra e glória do Senhor Jesus, E foi lindo, lindo, lindo. Foi um batismo de lágrima, um batismo de unção do Espírito Santo. Aleluias. Quero ler com os irmãos em Salmo 103. Só a primeira parte que diz assim: bendizei a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendizei a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Sempre agradeça ao Senhor por tudo que Ele tem feito na tua vida, pelo teu levantar, pelo teu deitar. Agradeça, porque o Senhor é bom, e as misericórdias dEle duram para sempre. Aleluias. Glória a Deus. Vamos orar, irmãos, então. Altíssimo Deus, chegamos na tua infinita presença nesta noite para te pedir, Senhor, a tua bênção, a tua glória, o teu poder, a tua unção, Senhor, sobre nossas vidas. Oh, Senhor, abençoe, Senhor, a pastora que irá trazer a palavra. Abençoe o nosso louvor. Abençoe, Senhor, a cada um que está chegando, os que já estão aqui, os que estão em casa. Derrama da tua unção, derrama da tua glória e derrama, Senhor amado, do teu poder sobre nós, fazendo, Senhor, todo mal, repreendendo tudo aquilo que não te agrada, e vem derramar a tua unção do teu Espírito Santo. Fica conosco, Pai. Amém e amém, amém. Glória a Deus. Então vamos louvar ao Senhor, Oh, aleluia. Olha, aleluia, palma. Derrotou a escuridão e me amou até o fim. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Com sua voz sacode a terra, em sua presença não há palavras. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar. A minha cruz levou, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Sempre eu canto o que fizeste a mim. Oh, digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro e da morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro da morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, Ele é digno. Digno é o Cordeiro da morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro da morte venceu. Maravilhosa, maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Aleluia. Oh, glória, palmas para o Senhor Jesus. Aleluia. Oh, aleluia. Digno é o Cordeiro de Deus, Ele é digno. Toda honra, toda glória ao Senhor Jesus. Aleluias. Oh, santo é teu nome.
glória a Deus. Nós vamos louvar o Senhor em espírito e em verdade, né? Aquele que enche as nossas vidas de paz, de alegria, né? De graça. Quando às vezes estamos atribulados, Ele derrama da paz, da alegria em nossos corações. Aleluia. Santo é teu nome. Oh, aleluia. Santo, santo, santo é teu nome. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar E em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Segura um pouquinho, foi só um ensaio. Foi só um ensaio, tá? Foi só um Aleluia. ensaio. Porque todos conhecem louvor, né? Eu estava aqui, eu digo, Senhor, foi só um ensaio. Porque para ti nós vamos cantar melhor. Nós vamos cantar melhor. É para o Senhor Jesus. Aleluia. Vamos lá, meus amados. Pode tocar, meu amor. Oh, glória. Canta com a sua alma, canta com o seu espírito. Canta com tudo que tu tem de melhor para dar para Jesus. Oh, aleluias. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Outra vez. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos. as minhas mãos eu quero levantar. Adore ao Senhor, levante as tuas mãos. Tu que está em casa, levante e adore ao Senhor. Oh, aleluia. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos lá em cima. As minhas mãos eu quero para te adorar, Senhor. Oh, aleluias. E em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante do teu altar. Palmas para o Senhor Jesus, porque Ele merece, aleluias. Glória a Deus. É o nome do nosso Oh, Deus. aleluias. Não sai daí não, João, não sai daí não. Só para ver se vocês conhecem mesmo a música, vamos fazer de novo? As minhas mãos e em louvor te adorar, meu coração eu
aqueles que vieram para derramar o seu coração diante do altar de Deus nessa noite. Vamos aplaudir Ele, amém? Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor, de toda adoração. Louvado seja o nosso Deus. Boa noite. Paz seja com todos. Boa noite aos irmãos que estão em casa. Eu costumo ficar do outro lado ali, né? Então, às vezes, o pessoal, né? Eu vou esquecer de olhar para os irmãos, às vezes, os irmãos que estão em casa, porque estamos olhando para os que estão aqui. Se você trouxe a tua Bíblia, enquanto você ainda está de pé, eu quero te convidar para abrir no livro de Mateus, capítulo 9. Nós vamos ler do verso 35 em diante. As crianças podem ir lá, se quiserem, se desejarem, participar. Lá na escolinha. Louvado seja o nome do nosso Deus. Livro de Mateus, capítulo 9, do verso 35 em diante. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, pode dizer, espera mais um pouquinho. Deus seja louvado. Mateus, capítulo 9, versículo 35. A minha Bíblia está na versão atualizada, então talvez esteja um pouco diferente da tua. Mas você também pode acompanhar aqui no telão. Diz assim a palavra do Senhor. E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Amém? Vamos fechar os nossos olhos? Deus eterno, Deus maravilhoso, Senhor, nós nos reunimos hoje neste lugar, porque nós queremos te adorar. Nós queremos, Senhor, que o Senhor receba a nossa adoração, o nosso louvor, as nossas súplicas no trono da tua glória. E queremos te pedir, Senhor Jesus, que o Senhor venha falar conosco através da tua palavra. Senhor, que o texto que nós vamos meditar, que as escrituras que nós vamos ler, Senhor Jesus, fiquem guardadas no nosso coração, que nós possamos aprender de ti, que nós possamos dar ouvidos à tua voz e que o nosso coração, Senhor Jesus, possa compreender aquilo que o Senhor quer falar conosco. Deus, nós te pedimos que o Teu Espírito Santo esteja no nosso meio, que o Teu Espírito Santo venha habitar nos nossos corações, que nós possamos sair daqui transbordantes da Tua unção, da Tua graça, Senhor Jesus, da Tua alegria. Pai, os irmãos que estão nos assistindo de casa, que lá, Senhor Jesus, eles também sintam a presença santa do Teu Espírito Santo, que o Senhor venha, Senhor Jesus, nos convencendo da Tua vontade, nos dando entendimento, Pai, do Teu querer para as nossas vidas. É o que nós te pedimos e nós te agradecemos. Em nome de Jesus, amém? Você pode se assentar? E como eu brinquei de manhã, mas se quiser ficar de pé também, você é livre, tá? Pode ficar de pé. Só que eu vou falar umas 2 horas, daí se você ficar de pé, talvez fique um pouco cansado. Santo é o nome do nosso Deus. Antes de eu começar exatamente no texto, né? Eu quero grifar algumas coisas nesse texto que nós lemos, que talvez durante a mensagem eu não vá falar especificamente. Acho que eu perdi meu panfleto da campanha, se alguém quiser me trazer um depois. O texto que nós lemos diz assim: Jesus percorria todas as cidades. E sempre que eu vou ler um texto bíblico, eu sempre me apego nesses detalhes assim, de pequenas palavras que às vezes passam despercebidas para nós. Obrigada, irmã Ivan. Às vezes passam despercebidas para nós. A gente lê correndo assim e a gente não pega o significado dela. Esse texto diz: e Jesus percorria todas as cidades e aldeias. Eram algumas cidades? Não, eram todas as cidades. Todo lugar que ele passou, todo lugar que era possível alcançar, lá ele esteve. E a segunda coisa que me chama muita atenção é que o texto continua dizendo que ele pregava o evangelho e curava todo o tipo de doença.
Não tem nada que não caiba dentro dessa palavra. Jesus curava todo tipo de doença. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Esse inclusive é o lema da nossa igreja. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então esse mesmo Cristo que curava toda a doença, Ele continua curando. Amém? Mas o texto de hoje não é sobre cura. Só que eu não podia deixar de falar isso para você antes de nós entrarmos na mensagem principal. Alguns de vocês já estão acompanhando conosco, e aqueles que ainda não estavam vão poder acompanhar se assim desejarem a partir de hoje. Hoje é a segunda semana da nossa campanha do Projeto de Vida. Todos os anos, no final do ano, nós fazemos uma campanha para que eu e você possamos planejar aquilo que nós queremos para o ano seguinte, e para que nós possamos entregar ao Senhor os nossos pedidos, as nossas súplicas em diversas áreas da nossa vida, aquilo que nós gostaríamos que Ele nos abençoasse. Alguns irmãos já têm esse folder que eu vou mostrar para vocês agora. Aqueles que não têm, depois se desejarem no final do culto vão receber. Todos os anos nós entregamos um material como esse. E aqui nós escolhemos áreas em que nós vamos falar sobre elas, e que você vai escrever os teus pedidos, os teus projetos, os teus planos, aquilo que você quer que Deus te abençoe naquela área especificamente. E hoje, segundo domingo da campanha, o item, para aqueles que já receberam o folheto, sabe que está lá, é ministerial. E eu tenho certeza que muitas vezes quando nós ouvimos isso, nós recebemos esse material e nós pensamos assim: ah, mas eu não faço parte de nenhum ministério, eu não canto, eu não prego, eu não toco, eu não sou do diaconato, né? Ou talvez você até seja de um desses grupos e você diz assim: ah, mas eu não considero assim, né? Não me considero um ministro. E hoje nós vamos mudar a tua ideia a respeito disso, se essa tem sido a tua ideia, amém? Se você pensa que você não precisa fazer parte, eu quero que você abra o teu coração e a tua mente para aquilo que Deus quer falar ao teu coração. Se você já faz parte, eu quero que Deus fale contigo para você entender a importância, né? De seja qual for a atividade que Deus te deu para fazer no reino. Todas as atividades são importantes. Nós somos o corpo de Cristo, amém? E um corpo para funcionar precisa de todos os órgãos, todos os sistemas, né? Interagindo para que ele possa funcionar bem. Então a palavra ministério na Bíblia, ela nunca se pareceu com isso que muitas vezes hoje as pessoas têm identificado. Ministério não é de forma nenhuma ser servido. Eu agora sou o ministro. Muito pelo contrário. Na Bíblia o conceito de ministério é serviço à causa de Cristo. É estar a serviço da causa de Cristo. Nesse texto que nós lemos, no versículo 35, ele começa dizendo assim: e Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando, pregando e curando. O ministério de Jesus era assim, deste jeito. Se nós olharmos, se você começar a estudar a Bíblia, se você não tem esse hábito, né? Você vai ver que esse formato de texto, ele se repete por diversas vezes. Inclusive, se você voltar no próprio livro de Mateus, ali, capítulo 4 e versículo 23, você vai ver que o texto narra praticamente a mesma coisa. Jesus ensinando, pregando e curando. Você encontra várias referências. E assim era o ministério de Cristo. Cheio de compaixão, cheio de fonte divina, inspiração divina, para que ele pudesse executar aquele trabalho, e sempre acompanhado dos seus discípulos. Assim era a caminhada do nosso Deus, durante o tempo do nosso Jesus, enquanto ele estava aqui conosco na terra, como homem, fisicamente falando, porque ele está comigo e com você espiritualmente. Mas no tempo que ele estava aqui, toda a jornada foi cheia de compaixão, foi cheia da vontade divina. Tudo que ele ia fazer, ele buscava a vontade do Pai para que ele pudesse exercer. E ele estava sempre com seus discípulos depois que ele começou a jornada ministerial dele. Amém?
No versículo 36, o texto diz assim: ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E eu fico imaginando, se fosse nos dias de hoje, né? Jesus indo assim ali no gasômetro, dia de sol, assim, calor, bastante gente reunida, chimarrão, bergamota. Jesus chegou lá, olhou e disse assim: nossa, que tanto de gente aflita e exausta. É isso que vocês veem quando vocês vão num lugar assim como esse que eu narrei? Não, nós vemos pessoas rindo, conversando. E a Bíblia não diz isso, mas eu imagino comigo que eles estavam lá, conversando, rindo. Mas Jesus, com os seus olhos espirituais, enxergava diferente daquilo que nós enxergamos. Ele enxergava o vazio que muitas vezes nós temos no nosso coração, porque muitas vezes você está no meio de uma multidão de pessoas, você está ali rindo, né? Participando do alimento. E dentro do nosso coração, nós estamos exaustos, nós estamos cansados, nós estamos emocionalmente feridos, né? Muitas vezes nós estamos naquele lugar, mas a nossa mente, né, tá pensando lá nos problemas, lá nas contas para pagar, no trabalho, no chefe chato, naquela pessoa que fez algo que feriu teu coração. E a Bíblia diz que Jesus, vendo a multidão, ele se compadeceu. Certa vez nós estávamos num culto de mulheres e a pastora que lá estava pregando, ela disse uma frase que marcou meu coração. Ela disse: se o coração de Deus pulsa por almas, o meu não pode ser diferente. Se o coração de Jesus, que é perfeito, que é o Filho unigênito de Deus, ele olhou as pessoas sofrendo, ele enxergou o vazio delas, e a Bíblia diz que ele se compadeceu delas, o meu e o teu coração não pode ser diferente. Quando você olha para alguém que está passando por alguma dificuldade, como fica o teu coração? Teu coração se despedaça, assim como o de Jesus naquele momento? Ou será que às vezes nós olhamos e dizemos assim: não, eu não tenho nada a ver com isso? Pastor, onde é que tu queres chegar? Amados, nós estamos fazendo uma reflexão para você escrever o teu ano de 2021 impedidos nesse panfleto. E há um motivo pelo qual o panfleto começa falando de vida espiritual, depois de ministério e depois as outras coisas. E ao caminhar nesse texto você vai encontrar isso. O texto diz que as pessoas estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Mas aí eu te pergunto, o bom pastor não estava lá naquele lugar? Ele mesmo, o pastor, estava lá. Ele estava ali com aquela multidão, e se eles estavam aflitos e exaustos, ele é o único que podia sarar, que podia curar, que podia resolver, que podia preencher o vazio. Mas como toda a Bíblia ela é intencional, Jesus queria nos deixar um ensinamento. E então no versículo 37, ele diz aos discípulos: a seara é grande, e os trabalhadores são poucos, os ceifeiros são poucos. Peçam ao Senhor da seara que ele envie, que ele mande trabalhadores para a sua seara. Fisicamente falando, humanamente falando, era impossível Jesus conversar com toda aquela multidão individualmente, um por um. Espiritualmente, ele está no meu e no teu coração. E ele está lá na outra igreja que está reunida agora, e ele está lá com os irmãos que estão em casa. E talvez tenha alguém que nunca ouviu falar de Jesus, mas nessa hora, essa pessoa está sozinha na sua casa, está chorando, está sofrendo, e essa pessoa diz: Deus, se tu existe, eu quero sentir a tua presença. Ele vai estar lá, ele vai se apresentar.
Mas fisicamente, como ele estava neste lugar, vendo essa multidão, era impossível atender a todos. E assim é com o ensinar do Evangelho. Hoje de manhã eu fiz uma conta assim, eu olhei e disse, 50. Agora eu vou dizer, 60. Cada um de vocês tem outros familiares. Filhos, pai, mãe, irmãos, cunhados, sobrinhos, afilhados. Multiplica aí. Vamos botar mais 5 para cada um? Alguém bom de matemática aí, 60 vezes 5? Não vai ser eu. Você já imaginou se todos vocês chegassem agora e dissessem assim, todo mundo no final do culto, pastor, eu preciso que o senhor faça uma visita essa semana lá em casa. Eu confesso que eu gosto desse negócio aí, porque normalmente tem um cafezinho, né? Chazinho de erva cidreira, eu gosto dessa brincadeira aí. Mas humanamente falando, seria impossível, né? Ah, mas vai chamar o pastor só quando está em problema? Não, nem sempre, né? Semana passada eu fui almoçar na casa da Laura, não tinha problema nenhum, né, Laura? Mas assim, o mês só tem 4 domingos. E aqui deve ter umas 30 famílias. Vai faltar domingo para eu almoçar na casa de alguém. Mesmo que eu vá num e o pastor vá no outro, não vamos vencer nem metade. E eu tenho certeza que você gostaria de receber, né? Olha a modéstia da pessoa, né? Mas eu sei que vocês gostariam de me convidar para almoçar. Digam amém, por favor, colaborem comigo. Nós queremos. E nós, eu e o pastor, também gostaríamos de poder estar com todos. Mas às vezes é fisicamente impossível. E aí Jesus vai lá e diz assim, olha só, ele, olha a referência, o bom pastor, ele, o pastor de todos nós, ele diz, olha só, vocês não estão vendo essas pessoas aqui, exaustas e aflitas? Como ovelhas que não têm pastor, peçam ao Senhor da Seara que Ele envie trabalhadores. Então quando nós olhamos, nós dizemos, não, eu não tenho nada a ver com isso. Não, você tem a ver com isso. Você tem tudo a ver com isso. Jesus te escolheu. Jesus nos chamou. Ele nos escolheu. E eu vou mostrar para você um outro texto bíblico, onde diz que Ele me escolheu e te escolheu. Tiago, pode abrir ali para nós? João 15, 16. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim, ó. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. E aqui começam os motivos pelo qual você vai escrever um projeto para a tua vida ministerial no ano de 2021. O Senhor está dizendo, olha só, foi eu que te escolhi. Ah, eu gostei disso aí. Só pode diminuir o retorno. Tá ficando boa nesse negócio de dar palpite no som, vocês viram? Eu já dei palpite de manhã, dei palpite agora. O Senhor nos escolheu. Não foi vocês que me escolheram, eu escolhi vocês. Ele está dizendo, olha só. Não foi você que escolheu cantar, não foi você que escolheu tocar, não foi você que escolheu ser líder de célula, não foi você que escolheu cuidar das crianças. Pastora, eu só chego e varro a igreja. Não foi você que escolheu. Jesus te chamou. E Ele nos chamou para que nós venhamos a dar frutos. O que é dar frutos, querido? Assim como um dia você foi alcançado pelo Senhor Jesus, você foi alcançado pelo Evangelho, e a intimidade com o Espírito Santo e com a palavra de Deus, ela vai nos moldando e nos modificando. Eu vejo que as pessoas acham assim, agora entrou na igreja, nunca mais vai tropeçar. Eu preciso te contar, inclusive, uma novidade, se você pensa assim. Vai ser ao contrário. Porque antes da gente decidir por Jesus, antes de você decidir seguir Jesus, o diabo não está muito preocupado contigo. Porque afinal de contas, ele vai te preocupar contigo para quê? Né?
Quando nós entendemos que Ele nos escolheu, que Ele nos chamou, e que Ele disse, olha, eu designei vocês para que vocês vão e dê fruto, e frutos consistentes, frutos que permaneçam na presença de Deus. Aí o diabo começa assim, bah, mas já acordou de novo essa pessoa. Quando você é alguém que medita dia e noite na palavra do Senhor, pastora, dia e noite, mas eu preciso trabalhar, você entendeu, né? Em vez de usar o teu pensamento, né, para coisas que não são de Deus, nós usamos o nosso pensamento para as coisas que são de Deus. Hoje de manhã eu ainda usei um exemplo. Vou fazer uma festa de bodas de casamento. Aí a gente aluga o salão, prepara o jantar, convida os amigos, a família, os irmãos da igreja, chama o pastor para fazer uma oração lá, né? De consagração das bodas. O irmão do violão traz o violão, toca um louvor em agradecimento a Deus. Tudo lindo e maravilhoso. E depois da janta, a gente bota música secular. Pastora, não pode. Quem sou eu para dizer o que você pode e o que você não pode, querido, né? Senhor que fale contigo, né? Mas acontece que quando eu tenho... Se eu vou fazer uma festa e eu escuto música secular depois da festa, isso quer dizer que no meu carro eu também escuto. E quando eu estou lavando a louça eu também escuto. Tem problema? É pecado? Não. Eu, por exemplo, gosto muito de umas músicas que tem aí, tipo, umas bem velhas, assim, tipo Roberto Carlos, né? Eu tenho essa cara de jovem, mas eu tenho bastante tempo de experiência, né? Acontece, querido, que o tempo, o meu dia é muito curto, 24 horas, não sei pra você, mas 24 horas pra mim, assim, é curto. Ontem eu fui buscar um casal de jovens, a filha da irmã Mara, lá na Cidade Verde pra vir pro culto, né? E no caminho eu dizia pra eles assim, gente, eu já fiz tanta coisa hoje que parece que eu já vivi 2 dias. Então, pra mim, 24 horas é curto, e eu imagino que não seja diferente na tua casa. Levanta, toma banho, toma café, sai pro trabalho, não sei o que, opa, tá na hora do almoço, já atendeu 15 pessoas, opa, olha só, agora vai, volta, busca a criança da escola, leva a criança da escola, e dá banho, chega em casa, dá banho na criança, olha a roupa pra lavar e não sei o que. Ah, mas aí tem uma comida de amanhã pra levar pro trabalho. E aqueles que já estão envolvidos com a obra do Senhor, não, mas tal dia tem ensaio, no outro dia tem, né, que não sei... E os dias vão passando assim, aceleradamente. Se o único tempo que eu tenho para ouvir uma música, eu vou gastar para ouvir contextos que falam de traição, contextos que falam de abandono, contextos que falam de prostituição. Agora, se eu começo a caminhar com Jesus, e eu sei que tal atitude me afasta de Deus, ler a palavra de Deus, orar e ouvir louvor me leva para mais perto de Deus, bom, a velocidade com que você vai ter uma vida diferente depende de você. A velocidade com que o Espírito vai te mudar não depende de mim, não depende do pastor, não depende do líder, não depende do irmão que te trouxe para a igreja, depende de você. Ah, pastora, mas vai ter dia que eu vou acordar? Vai ter dia que você vai acordar e que parece que deu tudo errado e que não deu certo. Só que a gente tem que aprender uma coisa. Tropeçou, caiu, você não pode desistir. Você tem que começar de novo. Até que um dia, quando você se der por conta, faz 30 dias que você não começa de novo, faz 60 dias que você não começa de novo, faz 6 meses que você não começa de novo, opa, faz 1 ano que eu não começo de novo. É assim a caminhada com Cristo. Você não vai se tornar perfeito. Vou falar agora com os irmãos que se batizaram hoje, né? Os 8 irmãos que se batizaram hoje. A Bíblia diz que esses que tudo se fez novo, né? Nasceram de novo. Mas pode ser que na semana que vem aconteça uma coisa que não estava nos planos. E você vai sentir no teu coração, porque o Espírito Santo vai dizer para ti, bah, isso não agradou o Espírito Santo. O Espírito Santo vai dizer. Eu tenho certeza que todos aqui já tiveram essa experiência de ir lá, colocar o pé em algum lugar e o Espírito Santo dizer, não era para tu pôr teu pé aí. E aí tu diz, ih, Jesus, agora eu já botei o pé. Nós precisamos aprender a não desistir, a começar de novo. A Bíblia diz que
Os irmãos devem suportar uns aos outros, mas não é assim, né? Ai, tem que aguentar, Laura. Não é esse tipo de suportar. É dar suporte. Tá difícil a caminhada? Tá complicado? Junta alguém e diz, olha só, me ajuda aí, vamos lá. Se tá difícil, em vez de fugir, você tem que fazer o contrário, você tem que vir para mais perto. Junta alguém e diz, olha só, gruda aqui comigo que o fardo tá pesado, me ajuda aí. Nós precisamos aprender a nutrir a nossa experiência com o Espírito Santo. Quanto mais junto dele nós estamos, mais próximos de cumprir a palavra, aquilo que ele nos designou. Porque aí quando nós começamos a viver a vontade de Deus, todos os dias, não só aqui na igreja, mas também lá no secreto, de repente você vai estar lá no teu trabalho e alguém vai te dizer uma coisa e você vai poder falar disso. Não combinei isso com ele, mas vou falar. Quantas vezes o Elisandro sentou na minha mesa lá no trabalho e ele falou alguma coisa assim e eu, pois é, mas é que Jesus... Deve ter sido uma dezena de vezes, 2 dezenas, 3 dezenas. O Espírito Santo foi trabalhando no coração dele. E assim vai ser com você. Se você quer obedecer ao Senhor, quando Ele diz assim, olha, eu escolhi vocês para vocês darem frutos, o caminho é esse. Você tem que cada vez mais estar próximo da palavra, próximo do louvor, próximo da adoração. Ai, pastora, mas agora, por exemplo, vocês vão fazer o relógio de oração, eu não consigo orar durante 1 hora. O relógio de oração é para você estar na presença de Deus durante 1 hora. Então, chegou a tua hora do relógio de oração, você vai parar tudo que você está fazendo. Você vai colocar um louvor, você vai meditar um pouco na palavra, você vai orar um pouco, você vai ler um pouco da palavra, você vai adorar a Deus um pouco. No dia seguinte, você já vai conseguir orar um pouco mais. No dia seguinte, você vai orar um pouco mais. E chegará um dia que você vai dizer assim, bota meu nome em 2 horas aí no relógio, faz favor. Amém? Chegará o dia que orar vai ser um hábito tão necessário na tua vida quanto respirar. Você já entra no carro, né? E em vez de escutar lá as notícias do dia em Trigueiras, você já vai entrar dizendo, Senhor, agora eu estou indo para o meu trabalho, que o Senhor me acompanhe, que o Senhor me dê um dia iluminado, né? Que hoje o Senhor me dê a oportunidade de encontrar alguém, que para esse alguém eu possa cumprir aquilo que o Senhor determinou, porque o Senhor me chamou para que eu vá e para que eu dê fruto, e que o fruto que eu der permaneça na tua presença, seja um fruto consistente. Você já sai de casa pensando assim, quem é que eu vou ganhar para Jesus hoje? E é por isso que o inimigo vai te atacar, porque ele vai acordar de manhã e vai pensar, mas já acordou de novo esse daí para tirar mais um das minhas mãos e levar para Jesus. Você acha que não? Mas o diabo também sabe o teu nome. Ele sabe a hora que você levanta. E ele se incomoda na hora que você acorda, porque ele diz, acordou de novo para adorar a Deus. Que coisa séria. Inconformado ele fica, desesperado. E quando você entende que você foi escolhido, que você foi chamado e que Deus quer que você dê frutos, aí então ele se desespera. Você vai fazer o teu projeto. Você vai escrever os frutos ministeriais que você quer dar. E domingo que vem, na hora de você vir para o culto, você vai ter dor de cabeça. Teu corpo vai doer. Vai chegar as visitas. Você vai se lembrar no domingo de pintar uma parede. Vou pintar a parede hoje, domingo, aproveitar o dia ensolarado. Aí chega na hora do culto, você vai dizer, ai, estou tão cansado. Não te ilude, não é cansaço. Não é cansaço. O inimigo não quer que você esteja na presença de Deus. Mas pastor, eu não preciso estar na igreja para estar na presença de Deus. Não, não precisa, mas que é mais fácil aqui do que na sua casa, isso eu tenho certeza absoluta. Antes de sair de casa, eu disse para o pastor, eu estou com muita dor de cabeça. Estou a ponto de me deitar no chão mesmo, assim, ficar deitado de tanta dor de cabeça. E daí ele me olhou para esperar o resto da frase.
E eu disse para ele: mas eu nem vou tomar Neosaldina, porque eu já sei, é espiritual. E ele virou para mim e disse assim: mas quando tu subir o altar, não vai mais ter dor de cabeça. O que você acha? A partir do momento que nós entramos pelaquela porta, eu nem me lembrei mais que estava com dor de cabeça, já até passou, e olha que eu estava desesperada. O inimigo faz isso conosco. Ele quer te roubar a promessa. Tiago, põe o texto ali para nós de novo. Ele quer te roubar aquilo que Deus quer te dar. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Esse é o segundo item da lista, tá? Depois você vai escrever os teus pedidos para a tua família. Você vai escrever os teus pedidos para a tua vida sentimental. Você vai escrever aquilo que você deseja que Deus cure na tua vida emocional. Você vai falar dos teus projetos na vida financeira. Você vai falar do teu projeto profissional. E não é por acaso que a ordem dos temas é espiritual e ministerial. Você quer receber o restante? Você quer receber na vida familiar, na sentimental, na emocional, no financeiro? Quer? Deem fruto, que o fruto permaneça, para que tudo que pedirem ao Pai em meu nome, Ele... A Bíblia diz assim, olha, primeiro o reino de Deus, e as outras coisas serão acrescentadas. Aquele tempo que você separar, não, esse é o tempo de Deus. Primeiro essa parte. Primeiro a parte de Deus. Todas as manhãs, ou quase todas as manhãs, né? Porque, por exemplo, no domingo a gente não faz. Libera lá no site da igreja um devocional. Por que é de manhã? Por que é de madrugada que libera o devocional? Porque a primeira parte tem que ser de Deus. O ideal é que você se programe para levantar um pouco mais cedo e antes de você sair de casa, você faça o teu devocional a Deus. E já tem esse trabalho de ir lá e colocar o material para você não ter nem que procurar. Você só abre lá e o material está lá. Para você ouvir o louvor, meditar naquela palavra e fazer a tua oração de manhã. Buscai primeiro o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas. Amém? Todo aquele que frutifica já tem uma recompensa. E essa recompensa vem direto das mãos de Deus. É Ele quem vai nos recompensar. Às vezes nós ficamos esperando o reconhecimento das pessoas que estão ao nosso lado. Nós ficamos esperando o reconhecimento de líderes, sejam eles líderes espirituais, sejam eles os líderes lá no nosso trabalho secular. E esse reconhecimento pode não vir. Mas o reconhecimento que vem de Deus, esse sempre virá. Esse nunca nos desampara. Esse nunca vai falhar. Aquilo que Ele prometeu, a Bíblia diz que Ele é fiel para cumprir. Esse texto que nós lemos é uma promessa. Se você se colocar na condição de trabalhador da seara, se você se colocar na condição, olha Deus, eu quero fazer a tua vontade, eu quero levar o teu evangelho, eu quero ser uma Bíblia que aqueles que ainda não te conhecem vão ler na rua. A pessoa quando olhar para você, ela tem que enxergar, olha, eu estou enxergando Jesus em ti, eu estou enxergando a Bíblia em ti. É assim que nós precisamos ser. Ah, mas eu ainda não sou, não tem problema. Você fala hoje com Deus, você fala amanhã, você fala depois de amanhã. E quando você vê alguém te encontra na rua e diz assim, nossa, mas eu sinto uma coisa tão boa quando eu chego perto de ti. E aí você olha e diz assim, é Jesus. As pessoas começam a perceber a tua mudança. As pessoas começam a perceber que há algo na tua vida sobrenatural. As pessoas começam a dizer, mas o que tem em ti? Eu me lembro quando a minha mãe trabalhava fora, tinha uma senhora que ia sempre lá no trabalho dela. Ela trabalhava com atendimento ao público também.
E aí depois de alguns meses a senhora olhou para ela e disse assim: mas tem alguma coisa em ti que me chama para perto de ti? Não sei, parece que quando tu sorri, alguma coisa me chama para perto de ti. Minha mãe virou para ela e disse assim: é Jesus, tá te chamando. Uma vez eu ia no ônibus bem sentadinha assim, e um rapaz de pé perto de mim virou para mim e disse: tu é gospel, né? E eu: não, sou crente. Você vai passar por essa experiência se você ainda não passou. Alguém vai olhar para você e vai dizer: não, mas tem algo em ti que eu também quero. Essa tua forma de lidar com as coisas eu também quero. Essa tua segurança de saber que tem alguém cuidando de tudo, eu também quero. Você vai passar por lutas, você vai passar por provações, você vai passar por problemas. E é a tua conduta durante a provação que vai fazer com que outras pessoas digam: olha, eu te vi passando ali pelo vale, e eu vi Jesus te tirar do vale. Como é que eu faço? Eu também quero Jesus. Amém? Ele nos escolheu, Ele nos designou, Ele nos ordenou, e Ele disse que nós temos que dar fruto. Ele virou para os discípulos e disse: olha, essa área é grande, hein? Jesus identificou o problema. Os trabalhadores são poucos, hein? Mas ele já enxergou a solução. Ele disse: mas olha, vocês peçam para o Pai, porque Ele vai mandar. E você entende que aqueles que eram espectadores, que eram os discípulos, nos capítulos seguintes, se você continuar lendo o livro de Mateus, eles deixam de ser espectadores e passam a ser aqueles que executam o chamado. Você precisa tomar uma decisão. Ou você é parte do problema, ou você é parte da solução. Eu não quero mais ser parte do problema, Jesus. Eu já não quero mais ser como aqueles que estão lá na multidão e que o Senhor olha e diz: ah, né? Tá vazio, tá sofrendo, tá? Senhor, eu quero fazer parte dos discípulos. Senhor, eu quero fazer parte daqueles que foram chamados para fazer a tua obra. Você precisa aprender a pedir para o Senhor. Os dons é algo que Ele nos dá. Nós podemos pedir e Ele nos dá. Você tem que dizer: Senhor, eu não... ontem ainda eu observava uma criança e ele dizia assim: eu estou com vergonha. E eu olhei para ele e disse assim: tu sabia que o pastor Isaías era uma pessoa com muita vergonha? Ele ficou me olhando com quem diz: como pode, né? Amados, logo que a gente começou a namorar, eu encontrei uma foto do pastor Isaías e eu olhei para ele e disse: olha só, tu era tão envergonhado que até na foto a gente vê que era envergonhado. A pessoa sai na foto assim, sabe? Atrás, assim, quase atrás da foto, né? Quase de costa, para não ser visto. Como é que as crianças fazem? Eu vou fechar o olho que aí ninguém me enxerga. Quem tem filho pequeno sabe que eles dizem assim: eu vou me esconder. Aí eles fecham o olho, porque eles acham que de olho fechado eles estão escondidos. Peça ao Senhor, Ele vai te dar. Amém? Quando nós começamos a falar de trabalhar na obra, de fazer a vontade de Deus, e nós começamos a dizer: olha, você precisa falar de Jesus aonde você estiver, no trabalho, em casa, no ônibus, na academia, na faculdade. Nós temos duas situações de pessoas que às vezes dizem assim: ah, mas eu não posso. A gente tem os que estão mergulhados nos problemas e os que estão mergulhados nas soluções. Como assim, pastora, mergulhado na solução? Calma que a gente vai chegar lá. Existem aquelas pessoas que dizem assim: não, mas olha só, eu tenho um problema tão grande, eu estou passando por um vale tão profundo, a minha vida está tão difícil que eu não consigo falar de Jesus. E o texto que nós vamos ler para encerrar essa mensagem resolve essa questão, desde que você tome posse, amém? E tem as outras pessoas, as que estão mergulhadas na solução. Quem são as que estão mergulhadas na solução? São aquelas que
Deus derramou tantas bênçãos na vida da pessoa, que agora a pessoa está ocupada demais com as bênçãos, né? Ah, pois é, agora eu tenho um filho e ele é pequeno, e daí assim eu não posso ajudar na igreja, eu não posso participar das atividades, né? Porque meu filho é muito pequeno. Quando a gente abriu a igreja lá na Quaraí, a gente teve muita dificuldade de cortar o cordão umbilical com o meu sogro, com a igreja do meu sogro. A gente queria ficar lá, a gente queria vir para cá, mas a gente queria ficar lá. Então, né? A gente já estava com a igreja aqui há 2 anos e eu ainda ia no grupo de mulheres de lá, né? Porque nós queríamos estar nos 2 lugares. E então, várias vezes eu pregava aqui e o pastor Isaías pregava lá, né? E algumas vezes a Sara começou a chorar desesperadamente no culto. Deus sempre realiza aquilo que você pede. Sempre. E às vezes você pede assim... você está passando num lugar e diz assim... Ai, gostei tanto daquela camisa. Quando você vê, você vai ter uma camisa igual aquela, né? Acontece. Quando a Sara começava a chorar, algumas pessoas se debatiam no culto, tipo assim, agora a pastora está pregando e a Sara está chorando, e a Sara só parava de chorar quando chegasse no meu colo, né? Podia vir minha mãe, podia vir o pastor, podia vir todo mundo, não. Ela só parava de chorar quando chegasse no meu colo. E como todo bom humano, claro que eu pensei em murmurar, porque eu sou feita do mesmo material que você, carne, osso, sangue, lágrima, igualzinho você. E aí, às vezes, assim, dava aquela vontade de dizer, ela podia parar de chorar, ou assim, podia não ser eu para estar pregando. E na primeira vez que eu pensei isso, Deus me levou em pensamento lá num congresso de jovens, da Comec, em Tramandaí, e me mostrou a esposa do pastor Fernando com o bebê cantando. Alguns que estão aqui estavam lá, cantando com o bebê no colo. No dia que eu vi aquela mulher cantando em cima do altar com o bebê no colo, eu disse, Deus... o Senhor me dá filhos. Quando a Sara chorava, e eu tinha que ir lá e pregar com ela no colo, né? Alguns irmãos estão aqui, lembram? Eu pregava fazendo assim, com ela no colo. Deus me dizia, tu olhou, tu viu e tu pediu, e eu te dei. E aí nós vamos aprendendo a deixar de murmurar. O que acontece muitas vezes é que nós estamos afogados nas soluções. E muitas vezes nós estamos mais afogados nas soluções do que nos problemas. Nós dizemos assim, mas é que o meu marido, né? Eu sempre conto a história das camisas, né? A Camila sempre dá risada, né? Ai, que coisa, tem que passar as camisas. Pois é, mas quando era solteira pedia um marido, né? Agora tá reclamando das camisas. Né? Aí a mulher, né? O marido entra em casa, né? E a mulher diz, olha aqui, deixou a toalha molhada em cima da cama, os tênis na beirada do caminho, as meias não sei aonde. Ele diz, ai, que mulher que reclama. Você pediu para casar. Tudo bem que dá para pedir para ela ficar menos rixosa também, mas assim, você pede e espera. Os que confiam no Senhor renovarão as suas forças, amém? Você vai pedindo que o Senhor vai te dar, tenho certeza, né? Também dá para não deixar mais a toalha no meio do caminho, já é um jeito de diminuir também. Nós vamos melhorando. Só que em vez de você perceber a vontade de Deus, em vez de você perceber a bênção de Deus, você começa a dizer que as coisas que Deus te deu agora são empecilhos para fazer a obra do Senhor. Não, mas é que agora eu estou trabalhando muito. Então você preferia estar desempregado para fazer a obra de Deus? Não, mas é que a faculdade... então você preferia, ter que trabalhar fazendo força física daí, né? Porque Deus já te deu a oportunidade de fazer a faculdade, possivelmente você vai trabalhar no ar-condicionado quando formar, né? Preferia o quê? Tá trabalhando no sol, então. Queridos, olha, eu estou na igreja desde que eu tinha 8 anos de idade. E eu nunca deixei de ir no culto de domingo, porque tinha que estudar para a prova na segunda.
O nome disso é, você não fez o que precisava ser feito na hora que precisava ser feito, aí depois ele vira urgente e você vai tirar o lugar de outra coisa para fazer aquilo que você não fez no tempo certo. Primeiro o reino de Deus e as outras coisas vão ser acrescentadas. Ele está te prometendo, olha só, eu te chamei, vem, a obra é grande, os trabalhadores são poucos, mas se você vier, se você começar a dar fruto, e os teus frutos forem consistentes, tudo que você pedir, o Pai vai te conceder. Pode colocar para nós o último texto ali, eu vou pedir para o ministério se aproximando. Para encerrar a nossa reflexão, eu quero ler com vocês o livro de Romanos, capítulo 8 e verso 28. Diz assim a palavra do Senhor: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tá difícil? Tá chorando? Tá doendo? Sabemos que todas as coisas contribuem. Lembra que eu disse lá no começo? Ele andava em todas as cidades. Ele curava todas as doenças. Sabemos que todas as coisas contribuem. Qual é as coisas que contribuem? Só as boas? Todas as coisas contribuem. Eu costumo dizer que as coisas das quais eu mais me envergonho na vida, as coisas das quais mais me incomodam no meu comportamento, as coisas das quais mais as pessoas diziam assim, ai, tu, né, porque como o povo gosta, né? Tipo, né? Tu é muito isso, tu é muito aquilo, tu é muito grande, tu é muito pequeno, tu fala demais, tu fala de menos. As coisas das quais eu mais me envergonho na vida são as coisas que Deus manda pessoas para eu poder falar para elas do que Ele fez na minha vida, da forma como Ele me curou, para que elas também sejam curadas. São dos problemas, né? Das fases mais difíceis que nós encontramos pessoas exatamente na mesma situação que nós. Deus vai te usar para situações diferentes das tuas? Vai. Mas tu pode ter certeza. Eu sempre brinco, né? Eu tive na adolescência, na infância, muito problema. Eu sofria muito, porque meu pai era alcoólatra. Quando nós abrimos a igreja, toda semana aparecia um irmãozinho embriagado no culto. Ele entrava embriagado, sentava, era mais de um, não era um só, entendeu? Deus ia mandando vários. E cada vez que entrava um, Deus dizia assim, eu vou te tratar até tu não ter mais problema com isso. Deus vai te enviar situações para você se lembrar, para você entender que todas as coisas contribuem. Ah, mas eu tô com muito problema de dinheiro. Ficar tranquilo. Deus vai te ensinar a administrar o pouco que tu tem e daqui a pouco tu vai até dando aula de como é que administra o dinheiro. Ah, mas eu tenho uma doença. Pode saber, de repente Deus está te chamando, né? Para o ministério de cura. Já pensou nisso? As coisas que você mais tem lutado, Deus vai usar a teu favor. Amém? Te coloca de pé aí no teu lugar. Santo tu és, Deus. Nós vamos adorar ao Senhor. Nós vamos louvar. E nós vamos orar. Que você possa falar com o Senhor e dizer para Ele que Ele plante a semente do chamado no teu coração. Que Ele te dê o desejo de cumprir o ide do Senhor. Ele nos deixou isso. Ele disse, olha, ide pregai o evangelho a toda criatura. Ele não disse, olha, se você for o pastor, se você for o líder, se você for o músico. Ele disse, não, olha, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Ele está te chamando, amém? Vamos louvar ao Senhor.
te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Deus eterno. Senhor, nós te louvamos, Senhor Jesus. Nós te adoramos, Pai. Nós queremos te dizer que Tu és bem-vindo neste lugar, que o Teu Espírito Santo é bem-vindo no nosso coração. Nós queremos te pedir, Senhor, que o Senhor venha e transforme o nosso entendimento. Transforma, Senhor Jesus, tudo aquilo que nós pensávamos até então, a respeito de chamado, a respeito de ministério. Que nós venhamos entender, Pai, a Tua santa e poderosa vontade. Que nós venhamos entender, Senhor Jesus, aquilo que o Senhor tem planejado para as nossas vidas. Que nós venhamos a ter o nosso coração desejoso de cumprir o Teu ID. O nosso coração esteja voltado para Ti. Que nós possamos entender, Pai, que esse é um chamamento com promessa. Que quando nós pedimos, Senhor, me capacita para fazer a Tua obra, me capacita para cumprir o Teu querer, me capacita, Deus, para cumprir o Teu evangelho, Senhor. Há uma promessa, Pai, que diz que tudo aquilo que nós pedimos, que a nossa oração será atendida no céu de glória, Deus. Meu prazer é Vem, Pai, e acende a chama, Pai, meu prazer é de ser ministro, de ser, Senhor Jesus, nos átrios do aquele que leva o Teu querer a todas as pessoas, aquele que leva o Teu amor, aquele que leva o Teu cuidado. casa de Deus. Vem, Deus, e nos ensina o prazer de estar na Tua presença, Deus. Oh, aleluia, Jesus. Ora, macerelere, carai. Nós te bendizemos, Pai, nessa noite. Vem, Senhor Jesus, com o Teu querer. Espírito Santo, Tu tens liberdade no nosso meio, Deus. Ora, macerelere, sim. Senhor, que cada um dos Teus filhos nessa noite possa entender, Pai, o propósito divino do chamado. Senhor Jesus, que essa chama, que essa semente que está sendo plantada nessa noite, Pai, que ela possa cair em terra fértil, Pai. Que essa semente possa ser bem cuidada, que essa semente possa ser bem regada. Ora, Senhor, que essa semente possa germinar, que essa semente possa crescer, que essa semente possa florescer, Deus, e que ela possa começar a dar frutos. Oh Deus, nós te entregamos, Pai. Tu és o Rei dos Reis. Tu és adorado neste lugar. Te entregamos nosso viver. Ergue a tua voz pra te adorar, ó Rei dos Reis. Oh, aleluia. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia! Glória a Deus! Você consegue repetir? Te adorar.
prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. É o meu prazer, o teu louvor. Aqueles que têm prazer de estar na casa do Senhor, vamos adorar Ele com as nossas palmas, amém? Aleluia. Bendito e louvado seja o nome do nosso Deus, amém? Antes de nós nos despedirmos dos irmãos que estão em casa, eu quero dizer para você que se você não pode vir presencialmente ao culto, você também pode fazer o teu projeto de vida aí na tua casa. Que você possa estar nos chamando através do Facebook, né? Através do Instagram, no site da igreja. Você manda um recado, nós vamos te explicar, né? Se possível for, nós vamos fazer chegar até você um panfleto da campanha. Mas se você puder, né? Que você possa reservar o teu lugar e estar aqui conosco na semana que vem. Fique com Deus, que o Senhor esteja contigo, te dê uma semana feliz, abençoada e produtiva. E até a nossa live de terça.